Olá, pessoal. Vamos ver aqui essas perguntinhas sobre Tesouro Direto e investimentos. O Carlos pergunta para nós: você compra um título de olho na taxa ou no preço? Na taxa, sempre na taxa. Mas eu olho o preço também. Aí, mas como assim? Então, a minha decisão é assim, ó, vamos dizer assim, talvez a decisão, talvez o grau seja equivalente, né? O peso de cada critério na hora de decidir. Mas, por exemplo, assim, ó, se vem por exemplo, aparece lá uma taxa no pré 33 com juros, tá? E aí apareceu a taxa pré-fixado 33 a 12%, R$ 900. Então, assim, 12% é uma taxa interessante? É uma taxa interessante, claro que é. Mas, aí eu vou pensar o seguinte, R$ 900. Eu tenho meu preço médio nesse título abaixo de R$ 900. Então eu vou comprar nesse momento? Não. Eu vou esperar um pouco. Ou então, assim, às vezes pode acontecer o contrário também. Às vezes pode acontecer, especialmente para os títulos que pagam juros, né? Então, mas esse mesmo prefixado, lá em janeiro ele vai pagar juros, certo? Vai pagar. E aí eu sei que ele vai cair no preço em torno de R$ 48. Ele vai ficar mais barato. E a taxa vai se manter igual. Por que isso acontece? Porque o cupom de juros sai do preço. Sai do preço, na fórmula matemática da precificação. Saindo do preço, o título fica mais barato. E a taxa pode oscilar naqueles dias, pode não oscilar, pode ficar parecido. Então o que acontece? Então, se a taxa, por exemplo, ficar aí na casa dos 12% até o fim do ano, no fim do ano ele vai estar custando aí aproximadamente R$ 925. Claro, ele vai aumentar, por quê? Porque o cupom está crescendo dentro do preço. E aí ele pagou o cupom, ele volta para algo como 875 ou R$ 880. E vai continuar nos 12%, nesse exemplo hipotético. Então, nesse caso, eu compraria, porque aí ele estaria abaixo de R$ 900 com a mesma taxa. Então, deu para entender? Parece que o critério principal é o preço. Mas, por exemplo, se o prefixado tiver com taxa assim, taxas de 2019, quando era 6 ou 7%, eu nem olhava. Eu simplesmente não conseguia olhar para esses prefixados muito longos, com uma taxa aí abaixo de 8, eu simplesmente não conseguia olhar. Nem para avaliar nada. Eu olhava a taxa e já descartava. Então, o primeiro critério é a taxa. Mas o preço tem um peso muito forte. E eu acho que é assim. Você, claro que você não pode também colocar o peso como primeiro critério, porque aí acontece o seguinte: se você usar o peso como primeiro critério, um título como o IPCA 26, que está sempre se valorizando, você não compra nunca. Porque se você for olhar ah, de um mês para o outro, ele sempre vai estar com uma oscilaçãozinha boa. Ou seja, o título está se valorizando, ele está rendendo para quem já comprou. Isso é muito bom, tá? Então, depende do título também. Nos IPCAs com juros, nos prefixados com juros, essa questão do preço vale bastante a pena. No Tesouro IPCA principal longo, também vale bastante a pena. Porque, por exemplo, o IPCA 45, ele já teve muitas taxas diferentes para o mesmo preço de R$ 1.000, ou 1.100 como ele está agora. Então tudo vai depender da sua estratégia, do que você está planejando comprar no período, das suas compras anteriores, porque eu também não quero colocar um título excelentemente bom, mas com um preço extremamente alto. Não quero mais fazer esse tipo de aporte. Então, sim, eu vou olhar o preço, mas com ressalvas. Nos tesouros especiais curtinhos, não dá para olhar preço.
porque ele vai aumentar. Então, IPCA 26, se daqui a pouco o Tesouro lançar um IPCA 28 ano que vem, vai ser a mesma coisa. Só que ele vai ter um pouquinho mais de prazo, mas vai ser a mesma coisa que o IPCA 26. Então, o prefixado curto também. O prefixado 25, ele está andando, pessoal. Está andando pelo tempo. Inclusive, quando a taxa fica igual, eu mostro isso na abertura do Tesouro Direto, abertura de taxas e preços, eu mostro isso aí, o que acontece com o preço. Então o preço ele sempre anda para mais quando a taxa fica igual em função do tempo. Então, os títulos mais curtos, a gente não pode olhar o preço. Nos conjuros e nos longões, dá para olhar o preço. E aí ele pode ter um peso mais importante na escolha. Mas o primeiro critério sempre é a taxa. Muito bem. Como funcionam as taxas do prefixado? Como elas são calculadas? É sempre acima do IPCA? É variável? Depende do gosto do governo? Não, Bruno. Depende do DI futuro. Tá? O que é o DI futuro? É o depósito interbancário de um dia, né, para o futuro. Então, existe o DI futuro para todos os prazos, que é a chamada que forma a curva a termo da taxa de juros. Então, e o DI futuro sempre está olhando a taxa de quem? Do prefixado. Então, por exemplo, o DI futuro que eu mostro na abertura do Tesouro Direto, nesses vídeos de abertura, eu uso muito o DI futuro 33, que coincide com o Tesouro Prefixado 33, por quê? Porque a taxa prefixada de 10 anos é meio que um marco, é meio que um padrão para um país, para você comparar países e para você ver a taxa de juros. Então, por exemplo, a taxa Selic está muito presente assim na cabeça das pessoas, né? Ela é muito importante talvez para os investidores mais iniciantes. Mas a taxa de 10 anos, tá? É a que mais importa para o tesouro direto. Por quê? Porque é a taxa longa, tá? É o exemplo mais corrente, com mais negociações de taxa longa negociada todo dia. E dali é que vem, por exemplo, diretamente o preço do Tesouro Prefixado 33. Os de prazo menor, o que o Tesouro faz? O Tesouro coloca aproximadamente na mesma taxa do DI futuro daqueles prazos. Então, se você pegar o janeiro de 25, vai ser para o prefixado 25 e para o prefixado 29, o DI futuro para 29. Tá? Tem também o DI futuro para 27. E os outros títulos, como é que funciona? O IPCA 26, como é que funciona? Funciona no meio termo entre a taxa total do que o DI futuro teria no dia 15 de agosto de 26, então vai ser algo entre o DI futuro de 1º de janeiro de 25 de 26 e 1º de janeiro de 27, junto com uma estimativa de inflação e também os preços do mercado secundário desse papel. E aí o Tesouro determina, tá? Mas do prefixado é de maneira praticamente direta com o DI futuro, tá? Entre Tesouro IPCA principal e Tesouro IPCA com juros, qual a melhor estratégia em termos de aporte? Tipo, qual aportar o maior valor? Heriberto. Então, Heriberto, eu acho que isso aí depende da idade do investidor, tá? Se a gente assumir como o investimento no Tesouro Direto como um investimento para aposentadoria, quanto mais jovem, mais Tesouro IPCA principal. Quanto mais próximo da aposentadoria, mais Tesouro IPCA com juros. Então a gente pode traçar o seguinte paralelo. A grosso modo, cada um vai estabelecer o seu critério. Com 20 anos, 100% em Tesouro IPCA principal, 0 em IPCA com juros. Aos 40 anos, meio a meio. E aos 60 anos, 100%
em IPCA com juros e 0% em IPCA principal. Certo? Então, e os IPCAs que a pessoa comprou quando tinha, digamos, 20 anos, forem vencendo, ela vai comprando Tesouro IPCA com juros ao longo da jornada. Então ela pode estabelecer, por exemplo, ela vai dos 20 aos 40 anos, né, de 0 para 50% no Tesouro IPCA com juros, certo? Então, são 20 anos, 50%. Então vamos ver aqui, ó, 50. Então, 2,5% da carteira por ano, ele vai ou ela vai aumentando em Tesouro IPCA com juros, até que ele fique equilibrado com o Tesouro IPCA principal quando chegar aos 40 anos. E vai continuar esse esforço ao longo do tempo até os 60, para quando chegar na aposentadoria ter o patrimônio todo em IPCA com juros e poder usufruir a renda. Tá? Esse é um recurso aí estratégico matemático que eu acho muito válido e muito legal para usar se você pode fazer um planejamento desde cedo. Ah, mas eu não tenho mais 20 anos, eu tô com, sei lá, tô com 40, 45, 50. Bom, então faça ali uma adaptação, certo? Claro que se você nunca investiu no Tesouro IPCA com juros, não vai fazer isso de uma vez só. Faz aos pouquinhos. Faz de conta que tem 20 anos e faz a estratégia de antes. E vai aos poucos montando a estratégia com o Tesouro IPCA principal. À medida que as oportunidades forem surgindo, que você for reinvestindo o juro e você for pegando mais prática com isso, e mais hábito de acompanhar o mercado e de estar revisando as coisas, você naturalmente vai ver as vantagens do Tesouro IPCA com juros à medida que o tempo da aposentadoria se aproxima e você vai naturalmente aumentando a posição. Isso é um processo muito tranquilo, muito natural. Só que a pessoa tem que gostar de acompanhar o investimento, tem que gostar de investir, tem que gostar de acompanhar o mercado. Não é assim uma coisa, um investimento que você faz o investimento e esquece. Até pode, tá? No Tesouro Direto, com o Tesouro IPCA, qualquer modalidade que seja, você até pode fazer isso. Mas não é o mais interessante para gerir bem a carteira. Para gerir bem a carteira, eu acho que tem que ter uma parcela no IPCA com juros para você ir fazendo o reinvestimento. Mas essa linha geral do tempo, desde o começo da vida útil de investimentos até a aposentadoria, eu acho que é bem interessante de fazer. Você pode mudar também. Ah, comecei a investir agora e tenho 45 anos. Então, e vou investir até os 65. Então você tem 20 anos, começou agora. Faz a linha para os 20 anos. Então, agora só Tesouro IPCA principal, daqui a 10 anos meio a meio, e daqui a 20 anos, 0 em Tesouro IPCA principal e 100% em Tesouro IPCA com juros. Pode fazer assim também, pode reduzir o prazo. Certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.